Bom dia, irmãos. Bem, para nós é uma alegria, né, estarmos aqui, né? A gente sempre está lá com o Fuad, lá no bairro das Indústrias, reunindo com os irmãos ali. Eu sou o Marcos, casado com a Andresa, tenho dois filhos já mais velhos, né? Minha filha já é casada há 4 anos, o Felipe está com 19 e tenho um netinho já, né? O Mateu. Eu completo no dia 22 de fevereiro, 1 ano e 6 meses, né? Renovou a casa, né? Quando chega o neto é um renovo. Eu não tinha essa experiência. A gente se sente mais animado, né? Com as coisas, né? A gente vê correndo, vê brincando, igual agora ele já está, a gente fica mais animado, né? A gente vê que ainda tem um pouquinho para caminhar. Como diz Paulo, né? A vontade é estar com o Senhor, né? Mas vejo que por um tempo ainda é necessário ficar por aqui. Não é verdade? Para nós foi uma alegria, viu, irmãos? Conhecer, né? Eu morei 32 anos no bairro das Indústrias. A turma lá já está até, o Fábio está aí, deve estar até enjoado de ouvir isso. E lá no bairro das Indústrias, nós tivemos apenas uma igreja de cunho tradicional, que, embora não reformada, mas ela teve elementos da reforma na sua fundação lá na Irlanda, tá? Que é a Igreja Cristã Evangélica Casa de Oração, né? John Nelson Darby ali, que tem algumas nuances aí, principalmente na área da escatologia, mas o restante se assemelha muito, mas muito mesmo aos reformados. E eu fui nascido e criado nessa igreja. E lá nós nunca tivemos uma igreja reformada naquela região. Eu nasci em 1974. Meu avô chegou ali em 1957. E nós nunca tivemos uma congregação ali reformada. Nunca, nunca tivemos. Tá? Talvez deve ter tido algum trabalho em volta ali, na casa de algum irmão, né? Mas ali a região ela foi evangelizada pela quinta igreja presbiteriana, né? Hoje está lá o reverendo, que não tem como errar o nome dele, né? O nome dele é Domingos, como é que você vai esquecer? Ele chama Domingos, né? Não tem como. E a gente sempre teve lá, né? Os tios nossos, irmão do papai, a irmã do pai também, tia Silas, tia Diná, reuniram há muitos anos ali na presbiteriana, praticamente até o falecimento. E nós sempre estávamos lá e sempre fomos, né, cativados pela reforma protestante. Coincidentemente, o Senhor Deus nos levou a Maria Helena, lá em Neves. Conheci a Andresa, minha esposa, e Maria Helena. Ela foi batizada na presbiteriana. A família toda dela é da presbiteriana, lá de Maria Helena. Na época minha lá era o reverendo Isaías. Hoje eu não sei quem está lá, mas era o reverendo Isaías, que agora está no Atalaia. Está no bairro Atalaia. Lá também em Neves, na região de Neves, né? Eu lembro que naquela época, a gente muito animado, eu, Andresa, essa congregação do Atalaia, nós trabalhamos com os irmãos da Ebenezer, da Igreja Presbiteriana Ebenezer, do Maria Helena, para que nascesse essa congregação. Ainda as ruas eram de terra, lá a gente pregava na beira de um bar, numa esquina, no final do ponto de ônibus do Atalaia, e o público nosso lá eram os bêbados. E pensa nos bêbados que eles eram fiéis, né? Todo domingo, por volta das 4 horas da tarde, a gente chegava lá, antes do culto da noite na Ebenezer, era de 4 a 6. Então tinha o ar livre, depois íamos para a igreja, um ar livre de uma meia hora, íamos para a igreja, tinha EBD, depois o culto lá, e depois nós íamos para a Ebenezer. E os bêbados nos acompanhavam, né? Tanto lá nos 30 minutos, como depois também na EBD e no culto, né? E lá eram 2 diáconos que apoiavam, Donato, junto com o irmão Zé de Melo, né? E sob a supervisão de Isaías. E coincidentemente hoje, quem é o pastor titular lá do Atalaia é o reverendo Isaías. Lá eu sei porque eu criei muito vínculo com eles, né? Isso daí nós fomos trabalhar e no ano de 95 nós fomos fazer um curso a mando do reverendo Isaías lá na primeira. Eu costumo dizer que o curso que a gente fazia lá para presbítero, né, para o presbitério, era praticamente um mini curso de teologia. Era a duração, não lembro se era 1 ano e meio, e a gente tinha que estudar lá para se preparar para se tornar presbítero. O seminário era lá na primeira. Lá não, aqui, né? Na primeira, tô pensando que eu estou no Barreiro. Aqui na primeira, e ficamos ali durante uns 8 para 9 meses estudando lá, e aí eu comecei a rodar turno, né? Eu trabalhava na FIT, na área de qualidade, e eu comecei a rodar turno, tive que trancar a matrícula. Disso daí eu não consegui voltar mais, que a intenção era seguir, né? E nesse preâmbulo aí,
nós fomos iludidos pelo canto da sereia. Vocês conhecem a história da sereia e da musa, né? A Grécia Antiga, os gregos falavam que o pessoal deveria escolher as musas. Não é essa figura de musa que nós temos no Brasil aí, não. Essa coisa da mulher escultural, essa coisa, não é isso, não. A musa era a ideia daquela que era inteligente, daquela que levava as crianças ao conhecimento pleno da cultura ateniense. E a sereia era aquela banal, muito parecido com o carnaval hoje, que ficava nos mares, nas pedras, seduzindo os navios, aqueles conquistadores que passavam, que desciam até ela, e ali eles eram mortos e não chegavam ao término ali. Então, eu fui seduzido pelo canto da sereia na época, sempre gostei de fazer um curso de teologia com reconhecimento do MEC. E fui fazer o curso de teologia, aqui em Belo Horizonte tinha uma faculdade só evangélica com esse reconhecimento na época, acho que não tinha nem em outro segmento aí, que era a FAT BH. E eu fui lá, estudei 5 anos dentro dela. Os 3 primeiros anos foi muito bom, inclusive tinha professores presbiterianos lá dentro dando aula. Mas, a partir do 3º ano, ela teve que se adequar totalmente à grade do MEC. E aí ela abraçou o liberalismo, né? Ela abraçou o liberalismo e, a partir dali, desceu ladeira, né? Mas eu já estava lá dentro, eu falei, agora eu tenho que terminar. Não tem jeito. Ficamos ali 3 anos sofrendo, a minha monografia foi uma briga eterna, porque eu queria tratar de Filipenses 2, 5 e 11, o esvaziamento de Cristo, né? O termo lá é kenosis, né? E os liberais puxam a kenosis para outro lado, completamente diferente daquela ideia de que Cristo não se esvaziou de ser Deus, mas ele esvaziou daquela glória que ele tinha no céu, né? Ele desceu do céu e se fez homem, mas eles queriam levar, inclusive, no quesito de que o esvaziamento dele se deu por completo, né? Até deixar de ser Deus. Foi uma peleja, foi uma luta, né? A minha orientadora lá, a gente tinha uma briga de eterno, embora estando ali 2 anos no liberalismo, eu não fui convencido disso, graças a Deus. E foi uma peleja, minha monografia ficou parecendo um Frankenstein, sabe? Um pedaço de... Na bibliografia da minha monografia, eu nem mostro lá para ninguém. Você tem Reformado, você tem Jude Moltmann, você tem Pannenberg, você tem Calvino, você tem um trem assim monstruoso ela. Mas, enfim, aí nós concluímos e dali nós fomos convidados a compor a Junta de Missões Nacionais, né, ligada à Aliança Batista Mundial. E naquela época nós atuamos tanto no meio da Convenção Batista Brasileira, que é a igreja tradicional, onde tem muitos pastores reformados, da qual eu sou um dos, né? 5,5%, como diz o Madureira, né? O Jonas Madureira, colega nosso. Ele fala, quando ele me vê, ele fala assim, ô Marcos, os presbiterianos têm, os batistas têm 5,5%. Mas por que não 6, né? E não 5, Jonas? Aí ele vira para mim e fala assim, por causa do seu, você é meio. Então, por isso que é 5,5, né, pastores reformados, né, no nosso meio. Mas aí eu fiquei no meio batista, né, ainda estou até hoje, né, mas tenho revisto, às vezes, alguns conceitos, pensado muito, ainda temos alguns compromissos ainda a fechar agora, durante o ano, estamos orando ao Senhor, né, para ver para onde que Ele há de nos levar, porque nós temos enfrentado muitas dificuldades. Eu creio que, não diferente de nós, vocês também, mas talvez vocês é o contrário nosso, né? Vocês têm 95% ainda agarrado e às vezes 5% talvez tenham tentado se desagarrar, né? E a gente tem orado, tem sentido uma paz que talvez a gente já contribuiu, né, ali o suficiente. Vamos orar, vamos ver o que Deus tem para nós, né? A gente não deve tomar nada precipitado, porque o imediatismo é um perigo. Mas então, irmãos, é um resumo, né? Aqui nós estamos para glorificar a Deus, não é o Marcos. Né? O Marcos é um caído, né? Como diz Calvino, né? Na realidade, eu fui tirado do inferno, né? Eu não... essa ideia de que eu tinha algum merecimento, ao contrário, né? Calvino fala que Deus tirou alguns lá do inferno. Verdade? Todos nós estávamos debaixo dessa condenação. E esse período agora do carnaval é um tanto quanto complexo para nós, porque nós vemos muito sincretismo no meio religioso, internamente, mas temos também muita gente que acaba, que acha, né, que não tem nada a ver. E eu tenho o costume de dizer para o pessoal, às vezes o meio que a gente frequenta, o meio que a gente é convidado daqui e dali, porque a gente tramita nesse meio tanto renovado, batista, às vezes somos convidados para falar de missões, né? E no meio batista brasileiro mesmo, nós temos um problema seríssimo, que os irmãos têm, não sei se no meio de vocês tem, isso não tem nada a ver. Não sei se vocês já ouviram essa frase. Não tem nada a ver.
não tem nada a ver, não tem nada a ver, né? E acaba que no final nada se vê mesmo, né? De proeficiente, né? Para o crescimento da Igreja de Cristo. E é um problema. E aí o reverendo Cleómenes, né? Conversou conosco e nos propôs, né? De estarmos aqui com os irmãos para podermos, né? Pensar um pouquinho em festa pagã. Ele sugeriu duas principais para pensar, né, duas festas pagãs relatadas nas Escrituras, que é essa que está em tela e a de Daniel, né, lá, aquela situação lá, Belsazar, aquela coisa toda. E aí nós optamos, não vai dar para ver tudo, irmãos, mas a ideia nossa é deixarmos vocês realmente com esse gostinho de curiosidade para vocês estudarem, pesquisarem mais sobre isso daí. Né? O bezerro de ouro ele esteve presente durante toda a trajetória, tá? Da aliança, né? Desde a época de Israel. Observe que Jeroboão, muito depois desse evento lá no pé do Monte Sinai, o que ele vai fazer para segurar o povo? Ele vai colocar 2 bezerros em 2 extremidades do território do Reino do Norte, e esses bezerros também eram de ouro, e eles tinham a mesma função. É por isso que eu falo que o nada a ver é perigoso, né? A ideia deles, no primeiro momento, até o comentário lá, que não é o William Hendricks, né, mas ele que é o organizador lá da cultura cristã, de Êxodo, ele fala que muitos escritores, ao estudar e escrever sobre o bezerro de ouro, eles acreditam que Arão, ao colocar o bezerro de ouro ali, ele não tinha uma ideia de substituição de Deus, mas ele tinha a ideia de que o povo, ao ir ao bezerro, ver a representação do bezerro, eles adorariam a Deus. Muitos escritores pensam assim, né? Já outros já dizem que literalmente ali houve um rompimento total. Independente se foi do jeito que esses escritores dizem, Deus não é representado por nada. Tem um termo que fala, que a gente usa na língua portuguesa, que é iconoclasta. Deus ele não permite nenhum tipo de iconografia sobre ele. Nenhum tipo de iconografia. Você não representa Deus em nada. Em nada. Nós temos a cruz ali fora, não temos? Mas ela não é para adoração e ela não representa. Mas ela traz o quê? Esse apontamento para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ela sim simboliza, mas ela não traz a adoração, ela não pode ser adorada. Nós não adoramos a Bíblia, nós não somos bibliolatras. Mas nós temos a Bíblia como o quê? O nosso leme, o nosso, que é a nossa bússola, né? Aquilo que nos guia e nos orienta. Ela é sagrada, ela é santa e ela é inegociável. Mas nós adoramos quem? Aquele que está revelado nessas escrituras, que é o Deus Trino, maravilhoso, glorioso que nós temos. Né? Então nós precisamos ter essa noção. E às vezes esses sincretismos, essas coisas que vão chegando devagarinho, isso depois toma uma forma que ela passa a ser incontrolável. Então nós começamos a achar que tudo é natural, tudo é normal, não tem problema. Né? E uma das funções dos servos de Deus, e principalmente daqueles que à frente estão, às vezes, muita gente, né, pensa que às vezes é rude, ou às vezes o pastor, aquele que conduz a igreja, ele é muito rude, ele é aquilo, ou às vezes implica com muito, e tudo não é. Isso é zelo, isso é cuidado. Isso é zelo e cuidado por vocês. Da mesma maneira que Cristo alertou os seus discípulos várias vezes para que não seguissem caminhos do farisaísmo, daqueles que compunham o sinédrio, daqueles que ensinavam mais de 600 leis que eles inventaram, a maioria delas da cabeça deles, ali para criar, né, esse legalismo equivocado que tinha ali. Ele orientava, falou, não vai atrás não, certo? Não vai atrás desses sepulcros caiados aí não, que vocês vão se dar mal, certo? Então nós precisamos ter essa visão. Irmãos, vamos ler lá o texto do bezerro? Êxodo 32. Vendo o Demétrios ali, enquanto os irmãos encontram aí, o Demétrios foi o primeiro contato meu aqui. Eu vi a mensagem, né, o post lá, de que tinha uma congregação lá, e o telefone que estava lá, que eu fiz o contato, caiu lá no WhatsApp do Demétrios. Ele me encaminhou para o reverendo Cleómenes, ele foi o primeiro contato meu ali. Né? E a gente
agradece a Deus por isso, né? Os caminhos deles é incrível. Vamos fazer uma leitura responsiva e entre nós, vamos? Podemos fazer assim? Nós vamos ler todo ele, não vamos abordar todo ele que não dá tempo, tá? Nós temos aqui até 10 e pouquinho, não vamos abordar todo ele. Diz lá assim, eu vou abrir e aí os irmãos vão lendo. A minha versão é atualizada, tá? Mas, vendo o povo tardava em descer do monte, cercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Então todo o povo tirou das orelhas argolas e as trouxe a Arão. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, amanhã será festa do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Disse mais o Senhor a Moisés, tendo visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz, agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-se deste mal contra o teu povo. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué, não, esse é o que vocês leram, desculpe-me. Respondeu-lhe Moisés, não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam, é o que ouço. E pegando no bezerro que tinha feito, queimou e o reduziu a pó, espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão, que fez este povo que trouxeste ele? Respondeu-lhe Arão, não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me diz,
Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-me, e o lancei no fogo e saiu o bezerro. Porque o meu óculos hoje é ruim, viu, gente? Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. E caíram no povo naquele dia uns 3.000 homens. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu um grande pecado, fez para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora, e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. E nós vamos rapidamente aqui. Nós vamos aqui então hoje observar algumas coisas. Vocês estão me ouvindo aí? Você está gravando a partir daqui. Então não, então fica aqui. Diz o seguinte: o bezerro de ouro e o carnaval, né, os ensinamentos para a igreja de Cristo. Então, a proposta é uma análise bíblica, né, mais profunda, embora, igual eu falei, são 20 lâminas, nós não vamos usar todas elas, nós vamos até onde der, tá? E depois os irmãos seguem. Esse material está com o reverendo, se ele achar também depois de examinar propício, fica à vontade se quiser compartilhar, né? Diz o seguinte: uma análise bíblica profunda sobre a idolatria, né, moderna, eu poderia colocar ali pós-moderna, mas o pós-modernismo é fruto do modernismo, né, irmãos? O modernismo, ele abriu uma seara aí, lá depois da reforma, concomitantemente com a reforma protestante, e o pós-modernismo, a partir ali dos anos 50, 60, já do nosso tempo, ele vai ampliar aquilo que o modernismo trouxe, de maneira, assim, severa, muito mais avançada. Inclusive, de passagem hoje, muita coisa que é aplicado nesse pós-modernismo, os modernistas, os liberais, eles não aceitam mais. É um trem incrível o que nós temos hoje. Inclusive, até hoje está sem definir qual que é essa teologia que tem aí aplicado, né? Vários citam, a teologia isso, aquilo, mas eles ainda não têm uma definição igual foi definida a teologia liberal. Logo que ela saiu, foi definida. Essa teologia, ela é liberal. Lá atrás, né? Nos idos de 1500 ali, né? 1560, 70 ali. Hoje não tem. Hoje os caras não conseguem definir, né, o que é essa teologia que nós temos hoje aí. É um troço absurdo. Muitas verdades que eles falam aí, não é? Mas não é verdades, né? Na realidade, a verdade é uma só, e ela é absoluta, que é aquela revelada nas Escrituras. É Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O artigo ali está definindo, né? O a. Não é uma verdade. Porque se você coloca ali, se Cristo fala, eu sou uma verdade, aí ele abre um diapasão para ter um monte de verdade. Mas não, lá é a verdade. É definido. Então, essa é a verdade que a igreja tem e permeia. E Paulo vai dizer: ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a referência é Cristo, de ponta a ponta. Né? A revelação que se dá
especial através das Escrituras, ela aponta isso para nós. Então, quando alguém vem dizer, há muitas verdades, não, há uma verdade. Agora, é claro que dentro do âmbito aqui antropológico de nós, seres humanos, é lógico que nós vamos ter verdade. Por exemplo, esse banco aqui, ele é verde. Eu estou falando mentira? É uma verdade, né? Só que é o seguinte, aonde existe a verdade, até mesmo se essa verdade parte da boca de um ateu e de um mentiroso, de um pagão, essa verdade, ela emana da verdade principal, porque o Senhor, ele é verdade. Então, qualquer verdade, o tijolo ali, ó, aquilo é um tijolo. Tá, foi o homem que determinou que ele é um tijolo, mas definiu que é o tijolo. Amanhã você pode até virar e falar que não é tijolo mais, né? Então, é a verdade. Quer ver uma mentira? Hoje se fala de gênero. E às vezes nós vamos atrás disso daí. Né? Lá no Seminário Betel, às vezes, a gente comenta, a gente conversava, né, antigamente, na Faculdade Batista também, que os cristãos entram nessa vibe de gênero. Gênero masculino, gênero feminino. Gente, a Bíblia não fala de gênero para homem e mulher. Ela fala de sexo. O primeiro capítulo fala o quê? Macho e fêmea, não é? O primeiro capítulo ali, você lê aquele negócio, na pós-modernidade, então, a galera fica doida, o pessoal fica doidão. Que isso, que absurdo, macho. Isso é coisa para animal, isso é coisa para... É macho e fêmea que foi criado. Aí, no segundo capítulo, você tem a poesia, não é verdade? Aí, o que acontece lá? Deus faz o homem cair, depois de ter criado ele, num profundo sono. Olha que poema bonito. E ele dorme. E aí, na hora que ele acorda, tira da costela dele, o que tem do lado dele lá? Uma mulher. Aí ele olha para aquela mulher, era a poesia da época, gente. Né? Ele olha para a mulher e fala, você é osso dos meus ossos. E porque eu chamo varão, você agora vai chamar varoa. É a poesia da época. Mas continua sendo o quê? Varão e varoa. Homem e mulher. Porque, inclusive, depois, na continuidade do texto, é dito sobre isso daí. Então, meus irmãos, não existe gênero para homem. Tem gênero alimentício. Tá certo? Tem gênero de um monte de coisa. Mas existe sexo. Aí os cristãos entram nessa vereda, eu vejo até pessoas, irmãos queridos e conceituados, que não se apercebem dessa armadilha de entrar na discussão. Porque quando você está conversando com a pessoa e ela está ali nessa, você fala com ela, não, meu irmão, eu acredito na Bíblia, e a Bíblia fala com carinho, com amor, lógico, né, sem brigar, a Bíblia fala para mim que é sexo. É homem e mulher. E foi feito para procriar. Normalmente a pessoa ali, ela já dá uma desarmada, e aí ela já percebe o seguinte, não tem como ir além muito disso. E ali você fincou a sua verdade. O problema da igreja hoje é que muitos de nós não aprendemos a fincar a verdade. Quando você finca a bandeira da verdade, você tem ali, né, é o que a gente chama de apologética pressuposicional, que é aquela de raiz. A apologética tradicional é boa, a defesa da fé, igual agora, você vai falar do carnaval. Aí você pega um monte de texto bíblico que vai falar contra o carnaval. Nós vamos ver aqui alguns. Só que ela está respondendo o quê? O problema. Aqui vocês têm um trabalho, inclusive eu copiei, viu, de vocês. Nós vamos começar lá na nossa igreja uma profilaxia com os jovens lá. Tá? Profilaxia cristã e estudantil. Né, vamos conversar com os nossos jovens de lá. E a gente está vendo que o negócio lá na igreja nossa lá está pegando para o lado dos jovens lá. E a gente não quer perder aquela turminha. Então, né, se um dia eu vier me desligar de lá, eu quero essa parte que me cabe lá, que é a área de educação, cuidar disso lá. E deixar eles bem arregimentados. Então, presta atenção. Nós estamos atacando o carnaval com textos bíblicos. E quando eu digo atacar, é no sentido do termo no grego, que é preservar, que é defender a fé que nós temos. Então, a apologética pressuposicional, ela vai antes. Ela vai lá na raiz. Que parte do quê? Que parte principalmente do estudo dos atributos divinos, que revela para nós todo o resto de interpretação bíblico-teológica para nós. Então, o carnaval, ele não é só errado porque tem a promiscuidade, é errado por isso. Ele não é só errado porque tem a perversão, porque tem a droga, porque tem isso, tem aquilo, tem a bebida, tem o álcool, tem tudo, Não, isso tudo realmente é. Mas o carnaval é errado porque ele fere a glória de Deus. Olha para essa posição, voltei lá atrás. Ele fere para o que nós fomos criados. Nós fomos criados o quê? Para adorar e glorificar esse Deus. Mas a queda lá no Éden
isso ficou corrompido, embora ainda temos em nós o quê? Essa faísca divina, o ser humano. E por isso que a igreja prega, para que se manifeste o quê? Aqueles aos quais, igual eu falei no início, que Deus ele vai tirar lá do inferno e trazer. E ele conta o quê? Com a nossa missão aqui de proclamar esse evangelho sem mistura, para que esses se revelem. Então, o que acontece? Nós vamos lá na raiz. Nós precisamos trabalhar dessa maneira. Inclusive, essa apologética pressuposicional, alguns a utilizam, como vocês devem conhecer, o Felipe Fontes, Leandro Lima, ele usa o termo de apologética reformada, né? Ele usa esse termo, né? Turretini, esse pessoal todo aí. Bom, mas dito isso, então nós precisamos entender a palavrinha ali, ó, idolatria moderna. Tá? E a idolatria é algo abominável a Deus. E nós, então, precisamos entender que, né, nós temos um chamado para o quê? Olha lá, para a santidade, para sermos povo de Deus. Lembra lá de 1 Pedro 2? Vocês são raça eleita, aquele negócio bonito, né? E às vezes nós passamos sacerdotes e aquela coisa, e esquecemos desse chamado maravilhoso que nós, né, fomos. E observe que aqui nós tivemos um sumo sacerdote no Antigo Testamento, que é Arão, fazendo, né, e tendo uma liderança o quê? Questionável. Então nós não podemos brincar, né? Nós somos sacerdote, porque o sumo sacerdote verdadeiro é Cristo Jesus, igual Hebreus revela. Mas, noutra parte, nós tivemos lá no Antigo Testamento, antes da revelação, né, e da encarnação de Cristo Jesus, o quê? Como homem aqui na terra, um sumo sacerdote, chefão do sacerdote, fazendo o quê? Isso que ele fez. Não suportou a pressão. E nós somos pressionados, meus irmãos, todos os dias. Talvez nós mais velhos, embora eu não me considero assim velho, né? Eu estou com 51 anos só, né? Mas embora mais velhos, a gente está mais maduro para aguentar, às vezes, as pressões. Mas e os nossos filhos, né? E agora eu posso falar, e os nossos netos? Se nós não prepararmos a igreja de hoje para entregar o bastão para essa turminha que está vindo aí, com bastante conceituação bíblica, né, doutrinas, né, as doutrinas apostólicas que emanaram de Cristo, nós vamos ter um problema no dia de amanhã. É claro que a igreja de Cristo vai avançar, né? Nós aqui, nós podemos perder a oportunidade de viver isso acontecendo, quando abandonamos isso. Mas a igreja vai avançar, porque ela é de Cristo, ela não é minha, ela não é dos irmãos, é dele. Né? Nós estamos aqui cooperando com ele. Então, nós precisamos entender isso. E o carnaval, o que ele traz para nós? Né? Você tem um alerta aí nessa história. A história do bezerro que acabamos de ler aí revela um dos episódios mais trágicos da infidelidade espiritual de Israel. Este relato antigo carrega lições profundas e atuais para a igreja contemporânea sobre os perigos da idolatria, da substituição de Deus por ídolos fabricados pelo homem. Eu estava lendo um texto sobre a visão que se tinha do Alto Monte Sinai, das tendas embaixo, ali no deserto. As tendas, né, ali, e principalmente o tabernáculo em si, era feito de linho puro, aquela coisa, e diz que, o escritor fala que era uma visão que deveria ser maravilhosa, porque lá do alto do morro, lá do Alto Monte Sinai, ao olhar para baixo, ele viu que no meio daquele cenário desértico, eles viam algo maravilhoso ali, né? Aquela coisa linda, branquinha, né? No início ali, lá de cima ele olhava, e a própria construção do tabernáculo em si, que é claro, todos os elementos ali têm os seus significados, mas o olhar até por cima, se tivesse um drone, né, naquela época, passasse por cima, a visão seria algo puro no meio daquele grande deserto. Aquele povo ali e aquele deserto gigantão. E em torno, no meio daquele povo ali, o quê? Aquela construção branquinha, aquela construção linda, né? Linda, linda, linda. Então, até isso, Deus trazia como o quê? Uma reflexão para que eles vissem, né, o que ele queria enquanto santidade, enquanto separação. Né? E aqui, chegamos no capítulo 32 de Gênesis. Depois vocês leem lá, né, dentro da possibilidade de vocês, vocês vão ver que até esse capítulo, Israel só tem benesses, só tem coisa boa acontecendo para o povo de Israel. Tem lá, mandando matar na época de Moisés, né, nos primeiros capítulos ali, as crianças. É algo ruim, mas Deus livra ali, separa Moisés, leva ele, liberta o povo, traz, abre o mar vermelho, dá água, dá pão, dá carne para eles, entendeu?
cuida deles ali, entrega a planta do tabernáculo para eles, entrega os 10 mandamentos no capítulo 20, só coisa boa. O povo não tinha razão nenhuma de ter uma ação desse jeito. É uma reflexão já para nós hoje. É claro, igual eu falei, o povo no caminho teve dificuldade. Se ele pediu água é porque estava com sede, se ele pediu carne é porque queria matar sua fome, pão porque também queria. É claro que, da mesma maneira, hoje nós aqui vamos ter intempéries, dificuldades e problemas, meus irmãos. Mas uma coisa nós temos a certeza, o nosso Deus ele tem cuidado de nós. Nós já temos o Novo Testamento hoje traduzido, pronto para nós. Fica muito mais fácil nós enxergarmos isso hoje quando lemos Romanos, 8, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam. Não é verdade? Então, se nós não temos essa percepção do cuidado de Deus para conosco, nós precisamos o quê? Estar mais conciso no estudo da palavra, de ver o quão miseráveis eram, caídos que éramos, e o risco que nós poderíamos fazer o mesmo que aquele povo ali fez. E que matou 3.000, hein? Levou 3.000, pelo menos, à morte, ali. Né? Então, nós vamos ver lá o contexto da idolatria ali que se instala, já lemos esse versículo aí em cima, né? Que enquanto Moisés estava no Monte Sinai, recebendo a lei de Deus, o povo de Israel, impaciente, inquieto com a sua demora, exigiu de Arão um Deus visível que pudesse guiá-los. Irmãos, o que eu vejo, o que eu enxergo, quer seja igual eu vejo os irmãos aqui, igual eu vejo as árvores ali, vejo as paredes, vejo o slide, o que eu vejo está muito próximo de mim, quando não, às vezes, similar a mim. Ou seja, não há resultado para isso, eu procurar adorar ou querer confiar nisso. Não há sentido, não há razão. Né? Deus, ele se revela ali no Antigo Testamento por meio de epifanias, ele, na Escritura, ele se revela por meio de antropomorfismo, antropopatias, né? Quarta-feira, até numa das perguntas que os irmãos fizeram lá no Bar das Indústrias, a gente pôde falar sobre isso. E muita gente não entende, às vezes, quando aparece, Deus se arrependeu, Deus chorou, Deus fez isso. Irmãos, isso é coisa para a gente entender quem é esse Deus, porque a nossa mente é diminuta. Se o Espírito Santo, ao inspirar aqui Moisés, quando escreveu aqui esse texto, não colocasse arrepender-se ali, é como se fosse um decreto que ele fosse de novo escrito por Deus, para que Moisés, ele próprio, entendesse. Gente, Moisés aqui, ele sofreu algo muito parecido ali com aquela coisa que contaminou, né, o mundo através de Adão e Eva. Quando Deus fala com ele assim, olha, eu vou acabar com tudo. Eu vou acabar com todo mundo, destruir, e de ti farei uma nação. Dentro do próprio texto você vê que o arrepender-se não é essa ideia humana de que hoje eu faço, amanhã eu já não faço, hoje eu faço. Não é isso. Dentro do próprio texto você vê, o que Moisés vai falar? O que Moisés vai dizer para Deus? De forma alguma. Porque Moisés sabia que aquela promessa e aquele decreto, aquela conversa com Abraão lá no capítulo 11, onde ele falou, de ti farei uma grande nação, agora estava diante dele no deserto, sendo mantido, sustentado pelo Senhor, cuidado pelo Senhor, alimentado pelo Senhor, protegido durante o dia com uma coluna de nuvens, ar-condicionado, e de noite uma coluna de fogo, aquecedor, porque o deserto de noite é gelado. A temperatura costuma cair, durante o dia está uma temperatura costuma cair 40, 60 graus à noite de uma vez só. E o povo de Israel tinha ar-condicionado de dia e tinha fogo de noite. E Moisés vendo isso, falou, Senhor, de forma alguma, aquela promessa feita, o Senhor não é Deus que fica revogando promessa, não, ué. O Senhor fala com Abraão, agora mata a turma e agora é eu. Não, o Senhor não é como nós, homens. É isso que Moisés queria dizer. Está vendo como que dentro do próprio contexto, a ideia de arrependimento, na visão nossa humana, interpretação nossa humana, cognitiva, não tem nada a ver com isso, mas é para que nós compreendêssemos aquilo que estava acontecendo. Isso chama antropopatia. Patia vem, né, do emocional, do psicológico, principalmente daí. Então, Deus mostra essas situações, e ele chora, e ele isso, aquilo, para que nós compreendamos o sentimento que Deus estava tendo naquele momento. Deus é imutável. E os morfismos, lembra de morfia, né, o termo no grego?
morfos ali. Lembra que antigamente, como que nós chamávamos quem tinha hanseníase, que hoje é hanseníase? Nós chamávamos ele de quê? Morféticos. Lembra? A pessoa ia perdendo as pontas, né? Aliás, até hoje a doença está controlada, mas quem tem vai perdendo as pontas, né? Então vai desestruturando o quê? A constituição física, ela vai sendo comida. Então a pessoa era morfética, de morfia. De o que? Forma. Estão vendo aqui uma forma, um morfos, uma forma pequena, careca, entendeu? Estão vendo uma forma. Então Deus se revela. Deus está sentado lá no alto do céu, no seu trono, e os pés dele repousam sobre a terra. Deus é espírito. E importa que os que eu adoro em espírito e em verdade, igual está lá em João 4, quando ele falava com a mulher samaritana. O braço de Deus, a mão do Senhor. Como que naquela época os guerreiros, né, os combatentes, a turma do exército das nações e em especial de Israel vencia? Na espada. Então, para o homem entender quem era Deus, Deus se colocava acima dos exércitos celestiais, acima do exército de Israel. Aí, quando o israelita lia um texto desse, ele falava: se nós aqui, com a graça dele, temos conseguido vencer com a nossa mão, imagina a hora que o Senhor, ele, com a sua própria mão, vem. Não é que Deus tem mão. Então, nós somos guardados por esse Deus glorioso e poderoso. Então, é para entender, é para nós compreendermos a Deus. Às vezes eu estou chovendo molhado, né? Porque vocês, graças a Deus, os reformados têm esse costume de estudar muito. Mas é bom a gente relembrar, não é? Então, o povo tinha isso. Quais as lições que nós tiramos disso aí? Primeira coisa, quando Moisés lá em cima, né? É quando ele desce quebrando ali as tábuas da lei. Por que Moisés, ele tem essa atitude? Muita gente fica só na raiva. Moisés ficou com raiva, ficou irado, ficou bravo. Gente, aquilo dali tinha um elemento também, que eu não sei se Moisés fez isso, às vezes ali naquele momento, embora lendo, né, não tive muito tempo, mas lendo o texto ali no original, no hebraico, a gente pode sim inferir que talvez Moisés teve essa intenção de levar o povo a entender a revelação da infidelidade que eles tinham, tá? As consequências devastadoras que viriam, tá bom? E trazer para o povo uma lição eterna ali. Agora, um fato é o seguinte: aquele ato ali foi permitido por Deus, porque nada acontece sem permissão de Deus. E muita gente para nesse tópico aqui, igual eu falei, estudei com os liberais, e eles ficam, né, tentando achar aqui razões do homem, né, ele ter essa condição de ele atuar concomitantemente com Deus. Inclusive, você tem aí o deísmo, que eles gostam muito dele, que é diferente do teísmo, não é isso, reverendo? O teísmo, nós cremos nele, Deus soberano. O deísmo, eles acreditam o quê? Dos viés disso daí, né? Não é só isso. É que o homem, o quê? Ele ajuda Deus. Ele colabora, ele ajuda Deus. Isso é um absurdo. Então, nesse fato aqui, nós vamos observar que, de uma forma ou outra, Deus, ele permitiu, ele tinha no planejamento dele que essas tábuas fossem quebradas. E ponto final. O texto ali, ele não está preocupado de você ficar inferindo. Que absurdo isso, que absurdo aquilo, não. Mas Moisés, através desse ato ali, o povo, ele foi despertado, né? E a idolatria ali, olha, lá no rodapé, nunca é um pecado sem consequências. Quando o povo troca o Deus verdadeiro por substitutos fabricados, a ruína espiritual e o juízo divino se aproxima, o quê? Inevitavelmente, meus irmãos. Eu não vou entrar aqui no viés, nós estamos estudando o texto em si, então nós vamos ficar nele. Eu não vou levar empiricamente, embora é citado, empiricamente não, essa ilusão que às vezes a gente coloca, né, de levar para outras idolatrias, que também é verdadeiro, tá? Idolatria própria, né, a questão, né, do egocentrismo, a questão de colocar outros ídolos, né, que às vezes não é um bezerro de ouro, isso tudo é verdade, mas o texto está falando de um bezerro de ouro, então nós temos que concentrar nele. É algo que foi feito, fabricado, fundido, colocado. Também não vou entrar aqui em detalhes, né? Gente que fala, o bezerro não foi fundido, foi só uma madeira e eles passaram o ouro nele lá. Não, ele foi fundido, foi feita uma forma, colocou e foi fundido. É o que eu acredito. Não vou entrar nesse mérito dessas discussões aqui, porque não nos interessa, né? Interessa aquilo que aconteceu. Então, quando o povo troca Deus por ídolos, a ruína o quê? Se aproxima e provavelmente há de concretizar.
né? A imagem do bezerro de ouro permanece como símbolo eterno da tendência humana, o quê? Autônoma. De criar deuses à própria imagem. É o homem brincando de ser Deus. E é um negócio muito complicado de você entender como que o homem, ele cria o Deus, ele fez a imagem. E agora ele vai adorar a imagem que ele criou. Olha como que o homem é tão incompleto quando ele tenta ser igual a Deus e nunca será igual a Deus, e é uma grande besteira. Aí eu coloquei Romanos 1 e 2 lá, é um texto muito conhecido, onde que Paulo vai repetir, né, e vai dizer o quê? Que o homem, ele enveredou por esse caminho, começou a fazer imagem de bicho, de aves, de répteis, de tudo ali, descumprindo aquilo que foi ordenado lá em Êxodo 20, né, onde que não vai fazer imagem de deuses, de nada, né, porque é só Deus que é digno de adoração. Então, a autonomia do homem é um problema. Vocês devem conhecer o reverendo Wendell Lessa. Lá na FIT-REF, nós tivemos uma aula exatamente sobre isso. A matéria era apologética avançada. E eu gostei muito da colocação dele, de que a queda do homem, ela se dá dentro de vários ali conceitos, mas o principal ali, ou se não, talvez um dos principais, é a autonomia do homem. Eu achei interessantíssimo a colocação dele. O reverendo Foltaí, ele é dessa área de linguagem, né? Também. Ele falou um negócio que me marcou muito, que eu nunca tinha pensado, que a queda do homem se deu através da linguagem em primeira instância. Não foi pela estética, né? Mas pela linguagem. Porque o inimigo, ele vai propor um diálogo ali com Eva, Eva vai falar o que Deus tinha ordenado, o inimigo distorce através da linguagem, e aí depois que tem esse diálogo, é que diz que ao olhar o fruto, ela o quê? Desejou o fruto. E tomou e comeu. E eu achei interessante que ele falou que ali aconteceu o quê? O primeiro ato missionário da história. E não foi um ato missionário para Deus ou por Deus, do homem, ato missionário do homem. O que a mulher faz depois que ela come? Ela tomou o fruto, comeu, viu que era bonito, viu que era bom. O que ela vai fazer? Ela vai até o marido. E olha aqui. Eu achei bacana demais quando o Lessa falou isso. Ele falou, olha aqui. Olha que bonito. Come. E ele fez um paralelo aí, eu não vou alongar aqui, com aquele ide, né, com a ordenança de Mateus e de Marcos, né, ali do ide, né, e do fazer discípulo, né, e pregar o evangelho. Muito interessante. Então, da mesma maneira que no bezerro, o povo vai até Arão e, de novo, conversando ali com Arão, né, pressionando Arão, colocando Arão contra a parede, e Arão ali, ele devolve para o povo a fala, e aí o que acontece? Vem o ídolo. E como que a desconstrução hoje que nós temos, sempre foi, mas hoje com muito mais vigor, é através da linguagem, irmãos. É aquilo que é trazido aos nossos ouvidos, porque a linguagem já tem escrita também, né? Ou através de livros, daquilo que é colocado aí nessa pós-modernidade aí fora, e que nós estamos indo atrás. Isso é um perigo. E aonde que nós temos que buscar? É aqui, nas escrituras, para saber, né? O nosso parâmetro. Então, o carnaval, né? Dentro do contexto aí, há alguns alertas, né? O carnaval representa uma das maiores manifestações festivas do Brasil. Inclusive, na NVI, diz lá o texto, ele, no lugar de festa ali ao Senhor, é folia ao Senhor. A tradução da NVI coloca no lugar de festa folia. Folia. Né? Não vou entrar no mérito aqui se a tradução é boa, não é, ruim ou não, mas eu achei interessante porque, né, lembra na hora da gente. Porém, para os cristãos que buscam viver uma vida de santidade, testemunho fiel, não passa de mais uma festa pagã que substitui o Deus Trino pela carnalidade, a autonomia destrutiva do homem. Compreender suas origens, né, para fazer uma boa apologética, é fundamental para um posicionamento bíblico. E qual que é a origem? Olha lá, do carnaval. Ela vem do latim, né, carnes levale, né, ou carne vale, e significa literalmente o quê? Retirar a carne, ou adeus à carne. E o termo surge lá na Idade Média, que é uma síntese, tá?
para marcar a véspera o quê? Da quaresma, indicando o último período de festas e consumo de carne antes dos 40 dias de jejum. Na realidade, foi uma adaptação que a Igreja Católica fez, né, gente? Porque já tinha essa festa de Saturnália e tudo mais, ela falou, ó, o que nós vamos arrumar agora? Daqui a pouco nós estamos culminando aí na Semana Santa. O que nós vamos arrumar com esse treco aí? Esse povo fica lá, na orgia, na bagunça, na festa, aí tiveram uma ideia assim, de homem, né? De homem. Vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer uma quarta-feira, onde que eles vão até lá e vão, né, confessar os pecados deles, tudo que eles fizeram nesses dias, tudo aí que eles ficaram pulando, bebendo, prostituindo, fornicando, arrumando a confusão que foi. E aí a gente passa lá, né, um treco na testa deles e tá tudo certo. E aí eles ficam 40 dias sem comer carne para que eles lembrem que eles ficaram 40 dias na carne. Olha que absurdo. Olha, sem comer churrasco, sem comer nada. Aí, com o tempo, eles foram flexibilizando. Não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar carne branca, né? Então, aqueles que não aguentavam ficar sem comer carne, pode comer um peixe, né? Um franguinho ali. Aí foram só aliviando o negócio. Aí eu acho interessante, no final dos 40 dias, depois que eles deram um couro no Judas pendurado, ali, até na sexta-feira, eles guardam mesmo ali. Aí eles vão lá, penduram o Judas. Hoje não acontece isso mais, né? No interior acontece muito. Em Varginha eu via muito o Judas tomar pancada nos bairros lá. E era um monte de Judas, tá? Não era um só, não. Você passava nos bairros, tinha um monte de Judas apanhando. Aí, depois que o Judas apanhou, ali, aí eles voltam a beber, voltam a comer e prostituir e fazer tudo errado de novo. Né? Então, na realidade, aqueles que não foram alcançados por Cristo Jesus, tá certo? Eles vivem sempre o quê? O quê? Carnaval, no sentido da palavra, tá? Não da festa. Constantemente vivendo na carne. E eles podem ficar o resto da vida sem comer carne. Virar vegano, virar... como é que fala? Esse povo come só mato aí, que tem um vegano, né? Que não come nada derivado de bicho, nem leite, nem nada. Mas tem um outro aí, como é que chama? Vegetariano e o vegano. Eles podem virar vegetariano, vegano, não vai resolver nada. Porque o problema não está nisso. Né? Não está nisso. Então, a realidade hoje no Brasil, o quê? O carnaval tornou-se uma das maiores manifestações culturais do país. E mobiliza milhões. O irmão que me recebeu muito bem ali, me levou lá para tomar um cafezinho. Eu vou guardar os nomes, viu, irmão? Eu sou ruim para nomes. Semblante, onde eu te ver, eu lembro. Eu sei que você é o Gonzaga. Você me contou a história lá do Barreiro, né? Da madeireira, que a gente já passou, o depósito, né? Então, o Gonzaga eu lembrei. O Silas, agora eu não esqueço mais. Meu tio, linkei com o tio Silas. Então, o que acontece? Ele comentou 6 milhões de pessoas chegando aí, né? E estando aí nas ruas, né? Só em BH. 6 milhões nas ruas. Né? Então, essa festa promíscua apresenta sérios desvios morais e espirituais que existem em reflexão, discernimento e posicionamento bíblico cristão contundente contra tal festa. Graças a Deus, caminhando aqui para o fim, que né, o reverendo Cleomes aí com os seus copartícipes aí na direção da igreja, e a igreja em si tomou essa decisão, né, de trazer essa reflexão, porque a gente sabe, o carnaval não é de Deus, o carnaval é isso, o carnaval não é aquilo, mas a gente vai ficando anestesiado com o tempo, e às vezes, né, isso é perigoso, isso é muito perigoso. Então, o que acontece no carnaval? Agora eu estou trazendo dados, tá? Do ano passado. Violência e abuso, né? Estatística demonstra aumento significativo de agressões, assédio, violência durante o período carnavalesco, criando ambiente de vulnerabilidade e perigo. Então, a Bíblia nós já vimos ali um monte de coisa errada. Agora, para nós aqui, que somos cristãos, nós precisamos alertar os nossos entes queridos e aqueles que nós tivermos alcance, primeiro com a Bíblia. Mas além da Bíblia, olha tudo que pode acontecer nesse carnaval. Eu garanto, eu não vi ouvindo rádio hoje. Mas, se ligar o rádio e voltar para casa agora, já vai ter um monte de problema. Briga, esfaqueamento, morte. Consumo de substância, né? Como álcool, drogas ilícitas, que atingem níveis alarmantes, comprometendo a capacidade de discernimento e levando comportamentos destrutivos. Questão da saúde pública.
crescimento exponencial de infecções sexualmente transmissíveis e destruturação de vínculos familiares. Marcam esse período. Né? Marcam esse período. E destrói mesmo. Destrói famílias, é briga, é confusão. E os ritmos, né, gente? Que são ritmos que influenciam profundamente as emoções, decisões e tira a pessoa da frequência de raciocínio dela. E essa pessoa vai fazer o que dá. E aqui eu abro um parênteses de um perigo que nós temos hoje aí, de o sincretismo, que às vezes acontece, que muita gente acha bonito, às vezes tem blocos, né? Aí Brasil afora, de igrejas que criam o bloco para ir para a rua. Aí eu paro para olhar aquele negócio e falo, não é possível que eu estou vendo isso. Eu tenho uma irmã em Cristo, que ela sempre fala assim, eu vou morrer e não vou ver tudo. Ela fala, e eu falei, é verdade, você vai morrer e não vai ver tudo mesmo não. Né? Bloco carnavalesco para evangelizar. Mas como assim? Não é o bezerro de ouro? É a igreja construindo o bezerro de ouro de novo. Como é que você vai fazer um bloco carnavalesco? Você precisa parecer para poder ganhar? Você diminuiu Cristo, você diminuiu Deus, você diminuiu tudo. Ou seja, é o bezerro de ouro. Vamos fazer um bezerro de ouro e a hora que você olhar para ele, você vai ver Cristo nele. Pá! O negócio tem lógica, não. Hein? Nós fomos chamados, como o próprio termo chama, nós somos um processo de santificação, santos, separados. E o mundo, ao olhar para nós, eles têm que entender isso daí. Eu sempre fui muito contrário, gente, à evangelização, isso desde moleque, tá? Desde criança. Eu fui sempre contrário à evangelização de massas. Quando eu digo contrário, não é que eu acho que não deve evangelizar, pregar, né, se tiver oportunidade para grandes multidões. Cristo fazia isso, a multidão acompanhava ele. Mas eu digo o seguinte, principalmente quando há essa questão, né, do confessionalismo positivista ali, que eles chamam um monte de gente para frente. Vem, gente! Aí vai um monte de gente lá para frente. Levanta a mão, recebe Cristo, aquela coisa toda. Existe a própria Fundação Billy Graham, que era um grande evangelista de massa, fala que cerca de 75% daquela turma que foi lá na frente não vai chegar a membrar numa igreja. Cristo, ele manda o quê? Ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a guardar o quê? Tudo que eu vos tenho. Não é verdade? E sabeis, né, que eu vou estar com vocês, o quê? Até a consumação dos séculos. Então, o processo de evangelização, ele compete a fazer discípulos de Cristo, e esse discípulo de Cristo, ele é feito sendo ensinado. Então, essas multidões não tem condição, não pode acontecer. Teve um evento há 2 semanas atrás, em vários pontos do Brasil. Há 4 anos atrás, acontecia só em São Paulo, agora teve em Belo Horizonte. Lá na arena do Clube Atlético Mineiro, num sábado à tarde, começou acho que 2 horas, foi terminar, já era mais de meia-noite. 2 horas, levou jovens lá para poder com um fulcro em missões, que era para levantar jovens para missões. E eu olhava aquilo e alguns jovens da igreja nossa nos perguntou, comentei, falou, gente, não mexe com isso não. Não mexe com esse negócio não, vocês vão gastar R$70 para ir lá. Faz o seguinte, vem para a igreja, que sabe nós temos aqui um encontro, vamos, né, aqui nos unir, e depois a gente sai daqui, desce aqui, ó, na esquina ali tem uma hamburgueria, nós sentamos lá, vamos comer. Vou gastar R$25, R$30, vocês vão sair muito mais edificados. Vamos sentar lá, depois de aprender da palavra de Deus, vamos conversar sobre como que está a política no Brasil, como que está o futebol, quem gosta de futebol, vamos conversar sobre isso de maneira sábia, proba, sem, né, ofensa, sem brigar, sem palavras de baixo calão, vocês vão lucrar muito mais. Vai ficar lá aquele monte de gente, aí já teve esse evento durante 4 anos. Deixa eu contar para vocês uma coisa, e eu trabalho muito com agências missionárias, né, a WEC, a Frontiers, a Pioneers, dando curso e tudo. Meus irmãos, não tem ninguém hoje, quase uma minoria, procurando as agências missionárias para poder se aperfeiçoar e ir para o campo missionário. O Brasil, ele tem diminuído a cada dia o percentual de jovens e de pessoas que têm ido e desejado ir para o campo missionário. Aí eu pergunto, 4 anos, levando milhões e milhões de jovens para dentro desses estágios. Cadê o resultado disso? Onde que está? Não existe isso, gente.
com todo respeito, porque eu sei que ali, né, de certa forma, Deus está sendo colocado, mas não da maneira que deveria ser colocado, e aí é que está o grande erro, mas é um ajuntamento de gente dentro do estádio ali à toa, né? Aí alguns até colocaram, né? Eu não vou dar o nome do evento, que está em online, eu não quero criar problema para ninguém, né? Nem para mim, nem para a igreja. Mas alguns colocaram que aquilo lá, né, é indecente. Entendeu? É indecente quando nós vamos para as Escrituras. Deixa eu passar aqui rapidamente, irmãos, que eu acho que é uma coisa importante para nós olharmos aqui, que nós fomos chamados à santidade, para a gente caminhar para o final. E não vos conformeis com este mundo. Lembra que eu falei que a gente ia pensando algumas coisas para tratar agora dentro de uma apologética ali direta, tradicional? Tem uma Bíblia aí que é feita pelo Instituto lá de São Paulo, que trabalha só com... Hoje não, né? Já há muito tempo a Bíblia. Chama Bíblia de Estudo Apologética. Ela tem, né, algum valor, mas como eu disse, nós precisamos trabalhar uma apologética de pressuposições, que começa lá atrás, e aí tudo bem, você vai chegar nela, aí vai falar das religiões, das filosofias, dos pensamentos, né? Tudo bem. Mas, inclusive, a gente tem que tomar muito cuidado, como hoje aqui não é necessariamente, né? Eu gosto muito da pregação expositiva, né, do estudo expositivo. Hoje aqui nós temos, né, um estudo temático. E ele não pode fugir das escrituras, né? Nós temos que ter respaldo nas escrituras. Então, aí você pinça. Mas eu não gosto de usar o que a gente chama, né? Eu falo sempre para os alunos, gente, cuidado com os textos provas. Porque os textos provas, você pega lá um versículo, uma perícopezinha, não olha o contexto, e dali você começa a imaginar coisas. Você tem que olhar dentro do contexto. Senão você começa a inventar moda. E aí não vai dar certo. Então, olha o contexto. Eu vou olhar o contexto e ler o capítulo. Não, às vezes você vai ter que ler o livro todo. E às vezes você vai ter que ler o livro todo, você vai ter que ler, além do livro todo, você vai ter que ler ainda mais outros pontos da Bíblia para você chegar numa congruência. Senão você vai ter problema. E aí aí é que surge as heresias, viu, gente? E olha lá, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o cristão é chamado a viver segundo padrões diferentes desses valores que nós temos aqui. Rejeitando conformismo cultural que contradiz o princípio bíblico. É uma festa cultural. E daí que é uma festa cultural? Ela interfere no que é, né, o que é a Bíblia, o que é ser cristão? Então, deixa ser cultural. Tá bom, é cultural para lá, mas não é cultural para nós, né? Gálatas 5, 19, 21. Ora, as obras da carne são manifestas, né? Aí eu coloquei o início ali, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, embriaguez, tudo lá no bezerro de ouro, gente. Parece que Paulo estava lendo o texto do bezerro de ouro, quando ele escreveu isso daí, né? Glutonaria e coisas semelhantes a essa. Mas, na realidade, o mesmo Espírito que inspirou Moisés, inspirou Paulo, né? Então, a Bíblia é perfeita. Paulo lista explicitamente, né, essas práticas carnais incompatíveis com o fruto do Espírito e a vida no reino. Na realidade, ele é frutos, tá, gente? Faltou o S ali. Frutos. Fruto do Espírito, tá certo. Na realidade, o fruto do Espírito é um monte de gomo, né? Igual a mexerica. E aí, continua. 2 Coríntios 6, 15 a 18. Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E o bezerro de ouro lá, por isso que eu falei que não ia entrar em detalhes, né? Mas era utilizado para elevar deuses ali, egípcios. Tinha deus egípcio que linkava inclusive com Anubis, com outros lá, que era no formato de um boi, de um bezerro, e tinha o próprio Baal, com a turma lá, que era sentado. Baal, ele era a maioria das imagens, ele era sentado em cima de um touro. E o touro representava para aqueles povos pagãos o quê? Fertilidade, vigor, força. E aí, ali eles resolveram fazer esse bezerro lá. Então, nós precisamos, né, ter esse cuidado de observar aquilo que chega até nós, né? Então, o cristão não pode tentar conciliar luz e trevas, santidade e pecado, obediência a Cristo e participação contrárias à sua vontade. Como que eu sirvo a Cristo e vou praticar tudo aquilo que Gálatas me orienta a eu fugir dela e pedir ao Senhor para que Ele me dê força de maneira que eu vença isso, que a gente não vence também por nós só. Nós dependemos, por isso que é importante, né, o tempo de oração nesses períodos, do estudo da palavra. Tá?
Então, o carnaval como bezerro de ouro. Assim como Israel criou um ídolo de ouro, o carnaval torna-se um bezerro de ouro moderno, uma festa que distrai, seduz e afasta o povo de Deus do verdadeiro culto e adoração, o que o bezerro fez. Segundo ponto, impaciência e prazeres imediatos. A impaciência de Israel no deserto reflete a busca contemporânea por gratificação instantânea e prazeres imediatos que levam à infidelidade espiritual e ao abandono dos caminhos de Deus. Quarta-feira, você lembra que eu contei aquela história do pastor que foi pregar a pessoa sobre a volta de Cristo e ela zombou do pastor, né? Quinta, ontem, nós estávamos falando lá no Instituto sobre a questão do carnaval, com os profissionais, aquela coisa toda, e lá nós temos pessoas que são cristãs e não cristãs, né? A maioria é cristã, mas não cristão. E uma pessoa falou assim, vocês, e não estava nem falando de Cristo, olha que incrível. E ele virou e falou assim, essa professora, mas igual vocês crentes aí, vocês falam aí que Cristo já está voltando, que vai voltar, que não sei o quê e tal, e eu escuto isso aí desde sempre e não acontece aquela coisa toda. Quase que eu respondi igual o pastor Ford. Porque tem a história, né, de um pastor, não sei se é verídico, que a pessoa falou com ele, né? Vocês pregam aí que Cristo está voltando, que ele está chegando, que ele, isso, e ele não volta nunca, e ele não chega nunca, e tudo mais. Isso é uma mentira. Isso aí é para vocês ficarem enganando e prendendo os outros psicologicamente. E falou com o pastor, e aí o pastor virou para ele e falou assim, mas para que você está preocupado com isso? Você não vai subir, ué. Aí é claro que você tem que ter sabedoria, né, e orar pela pessoa, né? Então, às vezes, impaciência, foi o que o povo fez lá. Cadê Moisés? Subiu, o morro estava pegando fogo, fumegando, aquele negócio, Moisés morreu, e aí eu vou lá e pressiono o Arão, você resolve, é seu irmão, ele colocou você ser o nosso líder aqui, e faz esse bezerro aí, porque você viu no texto bíblico? Esse tal de Moisés, traduzindo em português, ele subiu e não voltou. Moisés já não é mais aquele que Deus usou para libertar o povo, mas ele é um tal. E a Bíblia diz que é digno de honra, É claro que ali está falando para os presbíteros, pastores, É digno de honra duplicada, Mas se olharmos para o Antigo Testamento, que falta de respeito com aquele que Deus usou, que pagou um preço, que desde criança quase que morreu, passou apertado, encarou um faraó poderosíssimo, a maior potência mundial da época, e agora o povo vira e faz esse tal de Moisés, aí subiu lá, que tirou nós do Egito e largou nós aqui. Então todo ídolo promete liberdade, mas entrega o quê? Escravidão. Todo falso Deus oferece vida, mas produz o quê? Morte espiritual. A vigilância constante é essencial. A adoração somente ao Deus Trino, Criador dos céus e da terra. E o último slide. Volta. Eu quero fechar com esse texto que Paulo escreve a Tito, uma carta pastoral. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que renunciando, é uma atitude nossa, movida pela fé que o Senhor nos entregou, mas renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Piamente, meus irmãos. Não se enganem, tá certo? Com aquilo que você escuta, com aquilo que você vê, falando sobre o carnaval, que o povo está alegre, que o povo está feliz. Às vezes, no final daquele bloquinho que passou, aquela pessoa já está voltando àquela depressão, aquela situação que ela tinha do peso do pecado, da condenação eterna que está sobre ela ali. Ela já voltou naquilo dali. As festas acabam, os tempos passam, somente o nosso Deus e os seus propósitos, que são eternos, é que vão continuar. E que bênção que nós fomos alcançados e colocados nessa família eterna de Deus. A eternidade boa, a eternidade de vida, a eternidade que nós vamos passar para todo sempre, adorando e conhecendo esse Deus, porque Ele é infinito. Nós vamos para o céu,
né? Vamos estar nesse novo céu, nessa nova terra, vivendo diante desse Deus e adorando e conhecendo Ele pela eternidade, porque Ele é infinito. Então nós temos que começar todo dia a praticar isso aqui, nós que já fazemos, incentivar a conhecer esse Deus. Porque é o que nós vamos fazer a eternidade inteira. É o que nós vamos passar a eternidade conhecendo e não vamos conhecer Ele por completo, porque Ele é Deus. Ele é o verdadeiro Deus. Esses deuses aí, igual Moisés, foi lá e queimou, torrou o bezerro lá e jogou o trem na água, acabou aquele Deus. Né? Esse mundo aí, com os seus negócios, vai passar. Agora, aqueles, né, que estão seguros nas mãos desse bom pastor que é Cristo, como diz lá o Evangelho de João, que ninguém tem poder de nos arrebatar das suas mãos, esses, nós, é os que vamos entrar a eternidade afora. Então não se iludam, meus irmãos. E sim, fiquem sim revoltados, fiquem sim no sentido pleno da palavra, né? Não se irem até no outro dia, mas fiquem revoltados, não concorde com investimentos, por exemplo, do setor público nisso. Está errado. Está totalmente errado investir dinheiro nisso. O dinheiro público é para ser investido naquilo que vai fazer, de fato, e trazer benesses ao homem. É a saúde, é a educação, embora o nosso projeto educacional no Brasil é um caos. Mas nós precisamos se indignar e conscientizar os nossos irmãos a não concordar com isso. Belo Horizonte está investindo 28 milhões dos cofres públicos. Do meu bolso, do seu bolso, do IPTU que você paga, do ISS que você paga, para poder patrocinar essa orgia, para poder patrocinar por gente bêbada, para patrocinar gente dar facada e tiro um no outro, para poder derramar sangue. Nós temos que nos indignar, meus irmãos. A igreja não é para ela ficar batendo nem partindo para briga com ninguém, viu, irmãos? Não é isso que eu estou dizendo aqui. Me entendo e eu sei que vocês têm maturidade para isso. Mas olha, irmãos, nós tivemos inclusive presbiterianos, né? Que mudou a história de cidades. Vocês sabem de um presbiteriano que alterou a história de cidades na Holanda, nos Países Baixos? Um presbiteriano foi levado para lá e ele mudou a história da Holanda. Vocês sabem quem foi? Os pastores devem saber. Quem que foi? Kuyper, Abraham Kuyper. O cara mudou a história de uma cidade, colocando Deus no centro. A história dele é linda, maravilhosa. Nós tivemos um americano, embora ele é colocado às vezes até como, né, já um neocalvinista e tudo mais, mas nós tivemos um americano que, gente, saía pessoas da envergadura de Gandhi, de outros tantos aí, ia até ele para pegar e conversar e dialogar com ele, ele evangelizava, ele aconselhou presidentes ali. Vocês sabem quem foi também esse? Que abriu a porta da casa dele lá para receber essa turma? Ia presidente dos Estados Unidos e a gente lá conversar com ele? Schaeffer. Francis Schaeffer. E sabe como que esses homens atuaram? Aqui, ó, usando as escrituras. Então a igreja tem o seu papel relevante sim dentro da sociedade e não concordar, né, com esse pensamento pós-moderno progressista, marxista, que tem detonado com as sociedades em torno do mundo, e que relativizou a verdade. Relativizou. E fecho aqui sobre isso dizendo, eu não sei se vocês viram essa semana, que a Rússia, ela limitou agora lá os acessos a algumas redes sociais e principalmente ao WhatsApp, para que não corra informações lá dentro, né, do país que possa denegrir a imagem, né, do presidente que lá está e daqueles que estão em torno dele. Meus irmãos, eu sou de 74 e eu vivi quando nós chamávamos aquele lado lá da Europa como a cortina de ferro, tá? Que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que não admitia. Não era só o cristianismo, não. Era nenhuma religião. Nenhuma. Então, o cristianismo, nós somos a única religião, e aqui religião no bom termo, de religar. É aquela que tem a verdade, que religa o homem a Deus. É a única religião que admite o quê? A diversidade religiosa. Porque nós entendemos que quem busca o homem é Deus. Não é através, igual o Islã, que põe lá a faca no pescoço. Você crê? Não crê não? Então pode matar. Mata esse cara aí. Ou os budistas, né? Ou lá em cima no Tibete, né? Na tríplice fronteira, onde há talvez o ponto de maior perseguição no mundo, né? Que é os budistas radicais, os hinduístas radicais e os islamitas ali, né? Os que seguem o Islã radical. Né? Os missionários, talvez, que mais sofrem no planeta hoje, está lá.
Claro que tem o Eritreia, tem a Coreia do Norte, mas eu digo em número, em volume, em percentual, é lá. E essas religiões matam e não admitem o cristianismo. Agora, nós não. Nós cremos que se lá no meio dessa turma que mata tem algum escolhido, e direto tem aí gente convertendo, a gente vê relato, né, que Deus traz para o evangelho, dessas religiões extremistas, né? Nós cremos que eles precisam ouvir o evangelho, para que eles o quê? Se tiver lá no meio, né, aquele escolhido de Deus, ele vai se manifestar e vai vir. Então, nós precisamos ter essa noção, porque às vezes a gente, né, menospreza o nosso modo, né, de ser, né, os reformados, de pregar a palavra com mais contundência e tudo, e queremos às vezes fazer como dizer de hoje, né, sincretizar. O que liberta é a mensagem do evangelho. O que liberta é essa mensagem sendo pregada fidedigna, assim como o Espírito revelou, trouxe as Escrituras, inspirou esses homens aqui, nós pregamos, e nessa força o Espírito Santo traz aqueles aos quais o Senhor Deus tem, né, reservados antes da fundação do mundo. Obrigado, irmãos, e desculpe aí pelo tempo, viu?